Boa noite. Bom, está dizendo que já está no ar, então deve ser verdade, né? A gente vai dar continuidade aqui à matriz constitucional que diz respeito ao Ministério Público, né? Trata aí da organização de uma maneira geral. Não entra em muitos detalhes, né? Os detalhes mais importantes, e muita coisa que cai em prova, nós vamos ver nas leis específicas. Se for MPRJ, nós vamos ver a 8625, que é a lei do Ministério Público dos Estados, e para o MPU, a Lei Complementar 75, né, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Cada uma vai ser cobrada em seu respectivo concurso. Mas com o passar aí das transmissões e dos seus estudos aí, lembrando, tenha o seu material, adquira um material aí bom para você estudar, tá? Aqui é só mesmo um passatempo. Esparecer para você pegar uma informação a mais, porque o conteúdo mesmo, de forma organizada e da maneira como você tem que estudar, vai estar no seu material, seja lá qual for o curso. Eu já falei sobre isso. Quem não ouviu, assista os vídeos anteriores, porque eu já falei muito sobre isso, não vou ficar repetindo. E nós vamos direto para o artigo 129, que trata das funções institucionais do Ministério Público, né? E aí vem logo, no inciso 1, uma coisa importantíssima, né, que é uma função, uma prerrogativa do Ministério Público, que é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Na forma da lei é por quê? Porque uma lei vai regulamentar esse tipo de prerrogativa que a instituição tem, né? Essa função. Né? A Constituição não tem o objetivo de detalhar isso, então ela só fala em termos gerais. Por isso que é muito comum em artigos da Constituição você encontrar na forma da lei, né, conforme dispuser a lei e outras expressões similares. O fato é que cabe ao Ministério Público, no inciso 1, promover privativamente a ação penal pública. Né? O que é a ação penal pública? E promover privativamente, isso é importante. Privativamente significa que isso é uma prerrogativa do Ministério Público. Ou seja, se o fato ocorrido, né, geralmente vai ser um crime, ou vai ser uma ação civil que depois vai se desdobrar em um crime, quando encontrarem os responsáveis. Toda vez que houver uma ação desse tipo, crimes contra a vida, crimes hediondos, isso vai caber privativamente ao Ministério Público, né, oferecer a denúncia e levar isso para o Poder Judiciário, né, e tentar promover a responsabilização dos envolvidos, dos culpados, né, ou dos suspeitos, né, melhor dizendo, porque nunca ninguém, por pior que seja, começa o devido processo penal, nem civil, como culpado, né? Porque existe o princípio constitucional da presunção da inocência. Então, até que se prove o contrário, toda pessoa inocente tem direito tem a garantia, né, do contraditório e da ampla defesa. Né? O contraditório é o direito dele contestar, responder aquele crime. Né? E a ampla defesa também faz parte, são duas coisas que estão interligadas. Assim, eu poderia citar vários exemplos de ação penal pública. Vale lembrar também que existem dois tipos de ação penal pública, né? Existe a ação penal pública incondicionada, que ela vai tratar dos crimes mais graves, e as condicionadas, né? Que, enfim, uma ação pública condicionada, ela vai depender da propositura de alguém, da representação de mais alguém. Então, essa é a condição, por isso ela é chamada condicionada, porque ela está condicionada à representação de alguém. Então, você se sente lesado, né, seriamente num assunto que diz respeito a direitos do consumidor, e sei lá, você tomou um calote de uma instituição, ou ela deixou de cumprir alguma coisa, e você perdeu muito dinheiro, ou a sua empresa, por exemplo, num primeiro momento, você vai representar essa ação, né? Essa ação é condicionada à sua representação para depois,
dependendo do que acontecer, do que for averiguado, do que for investigado, porque, aliás, não é só a polícia que investiga, o Ministério Público também tem essa prerrogativa de fazer diligências e investigações. Enfim, ao longo da ação, ela pode se desdobrar em uma ação penal. Quando se descobrir que alguém que causou aquele prejuízo a você não causou por erro, por culpa, né, como a gente diz, por imperícia, por imprudência, causou por dolo mesmo, né, com a intenção de cometer aquele crime para obter alguma vantagem ou para favorecer alguém, e aí sim pode haver um desdobramento a depender, né, de cada caso, no caso concreto, para uma ação penal pública. Assim, exemplos de ação penal pública que a gente pode lembrar, por exemplo, de ação penal pública incondicionada, né, que a gente estava falando primeiro dela, né? Nós temos, assim, crime contra a vida, como eu já falei, crimes hediondos. É muito fácil citar exemplos. Por exemplo, a chacina da Candelária, que aconteceu, sei lá, se eu não me engano, na década de 90, onde diversos menores foram executados, né? Isso é um exemplo de ação penal pública incondicionada, certo? Um duplo homicídio, né? Doloso também. Crimes contra o meio ambiente, por exemplo, aquela tragédia de Brumadinho, que não só aconteceu como crime ambiental, né? Foi um fato jurídico que gerou um crime ambiental, uma ação, né, civil, pública, em primeiro lugar, mas depois que você começa a encontrar possíveis responsáveis, pessoas que poderiam ter evitado aquilo ali, aquilo pode se tornar uma ação penal pública contra aqueles envolvidos, né? Sejam os dirigentes da empresa, da Vale, ou outra empresa ligada à Vale que prestava serviço e que tinha por obrigação a fiscalização. Um outro exemplo, né, de uma ação civil pública, né, de grande relevância seria aquele incêndio que houve na Quinta da Boa Vista, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Ele começa como uma ação pública, uma ação civil pública. E depois, caso você descubra que aquilo ali, que houve dolo, por exemplo, que aquele incêndio foi provocado por algum vândalo, por um ato de vandalismo, entendeu? Ou por uma negligência, uma omissão, né? Não uma negligência, mas uma omissão, pode ser que surja a partir daí uma ação incondicionada penal pública. Mas, em geral, o mais comum são crimes contra a vida, né? Ações civis públicas já vão mais crimes contra o meio ambiente, contra a ordem econômica, e por aí vai, né? Então, vamos voltar aqui. Eu estou aqui com o texto da Constituição, certo? Falando aqui no artigo 129. Então, no inciso 2º, no primeiro a gente fala da ação penal pública, que é privativa do Ministério Público, de mais ninguém. Só para exemplificar isso, uma vez que o Ministério Público toma conhecimento do fato e faz a devida representação e vai ao Poder Judiciário e provoca o Poder Judiciário para que o processo se inicie e o juiz recebe aquela proposta, né, defere aquilo ali, aquilo se transforma numa ação penal pública e o Ministério Público é o titular dessa ação. Por mais que você tenha sido uma vítima, alguém que foi prejudicado por aquilo ali, ou que é parente de alguém que foi prejudicado, de alguém que morreu, já até falei sobre isso, você vai ter que contar com o Ministério Público, porque, entre aspas, você perde o seu direito de... Não é de representar. Você vai participar, você vai ter o direito de ser ouvido, vai ter o direito de falar, de se expressar, mas quem vai cuidar da ação diretamente é o MP, tá? Isso em cada esfera, né? Se a gente falar de MP do Rio de Janeiro, isso vai acontecer em crimes no Rio de Janeiro, né? Na esfera estadual. Já crimes federais vai caber ao Ministério Público da União via Ministério Público Federal, né? Que vai tratar também de ações na esfera federal. Lembrando, né? A gente falou no outro texto, o Ministério Público da União ele é ramificado.
né? E cada ramo tem independência, autonomia funcional, aquilo tudo que a gente já falou, garantia dos membros, funções institucionais também, né? Só que cada um tem uma área específica. Então, a gente tem o Ministério Público da União, que é subdividido em federal, em Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, e os Ministérios Públicos dos Estados, por sua vez, estão em outro ramo, né? Ou seja, não há nenhuma ingerência entre o MPU e o Ministério Público dos Estados, como eu já falei também. No inciso 2, nós temos aqui outra função institucional do Ministério Público, que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos é zelar pela República em si, que é constituída por 3 poderes, né? E mais esses poderes acessórios, como tribunais de contas, Ministério Público, e os demais órgãos da administração direta e indireta, né? Que são assuntos que nós vamos abordar no direito administrativo. Então, ele zela pelo respectivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, né? E serviços de relevância pública, eu posso mencionar coisas importantes: educação, saúde, né? Segurança pública. Então, quando está havendo algum problema sério dentro da esfera de competência de determinado Ministério Público nessas searas, cabe a ele, né, promover as medidas necessárias e assegurar a garantia daqueles direitos, né, que naquele momento, né, dos quais os cidadãos estão sendo privados. Por exemplo, né, fornecimento de água de um determinado município é interrompido, né? Como é o município não tem Ministério Público, o Ministério Público do Estado vai ser responsável por cuidar daquela ação ali, que, em princípio, como eu já falei, provavelmente não vai ser uma ação penal, mas pode vir a ser. Fornecimento de luz, coleta de lixo, tudo isso são ações civis, né, que acabam se tornando ações que o Ministério Público vai promover. Mas, voltando aqui para o inciso 3, outra função institucional do Ministério Público é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, certo? Coletivos é que dizem respeito à coletividade, né? Então, por exemplo, quando eu falei do incêndio no Museu Nacional, aquilo é um bem público, né? De valor histórico, um bem patrimonial, que não pertence ele tem ligação com o FRJ e, se eu não me engano, ele é administrado pelo governo federal. Mas, no entanto, ele não pertence ao governo federal. O titular daquele museu e dos direitos que advêm dele, né, direito à cultura, a você ir lá e saber sobre a história do Brasil, ver aquelas peças, aqueles modelos arqueológicos, aqueles esqueletos de dinossauro e mais um monte de coisas que tem lá, aquilo é um patrimônio público, pertence ao povo. Por isso, cabe ao Ministério Público promover uma ação civil pública a partir daquele incêndio, por exemplo, que ocorreu. Ao promover essa ação, ou melhor, antes de promover essa ação, ele vai promover um inquérito, que é uma investigação. Então, lembre sempre que a polícia tem como prerrogativa a investigação, mas o Ministério Público, independentemente do poder que a Polícia Civil ou Federal tem de investigar, ele também tem esse poder. Então, ele vai promover um inquérito civil e, se ele apurar que há responsáveis e que, enfim, esses responsáveis devem ser punidos, ou empresas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ele vai promover uma ação civil pública, né, em vistas a proteger esse determinado patrimônio. No caso lá da tragédia de Brumadinho, não foi um patrimônio histórico necessariamente, pode até ter sido depois, porque a cidade depois foi varrida, né, pelos dejetos da mineradora lá, da represa, né? Pode ter havido também um dano patrimonial, cultural ali, mas, em princípio, foi um dano ambiental, né? Com morte
ou grande prejuízo de ecossistemas, enfim, são coisas assim, são ações de grande relevância. E o Ministério Público tem a prerrogativa não só da ação penal pública, né, que essa é privativa dele, mas promover um inquérito civil e ação civil pública, né, para defender direitos difusos e coletivos. O que é isso? Difusos é no sentido de indivisíveis. Você não consegue atribuir a propriedade a ninguém especificamente. Aquilo ali é um patrimônio público. Você tem que é uma abstração, é um bem genérico, geral, social, que pertence a todos. Daí ele ser um bem difuso. E coletivo também, ele pertence à coletividade. Não são sinônimos, mas são palavras que se interrelacionam, certo? Assim, falar um pouco mais sobre o inquérito civil, né? Lembrar que ele é um procedimento investigativo, né? Ele é um procedimento para você promover diligências, para colher provas, né? Para daí promover uma possível ação civil pública, né? Qual é a função da ação civil pública? É justamente um processo jurídico que protege direitos coletivos, sociais ou até mesmo individuais, a depender da situação, certo? Tem umas características interessantes que eu tomei nota aqui, que é para falar do inquérito civil. Não só o inquérito civil promovido pelo Ministério Público, como o inquérito policial, que vocês devem ouvir muito falar, até mais, né? A polícia faz muito isso. Ele é uma peça administrativa, ou seja, enquanto nós estamos na etapa de inquérito, nós estamos no âmbito administrativo, não estamos no âmbito judicial ainda, certo? Então, estão havendo investigações, né, demais diligências, pessoas estão sendo ouvidas, pessoas estão sendo intimadas para serem ouvidas, informações estão sendo colhidas por fontes confiáveis, seguras, e dali são que os promotores ou procuradores, vai depender do tipo de crime e da competência, que eles vão elaborar uma ação para aí sim provocar o Poder Judiciário, olha, toma aqui, toma que é teu, toma que o filho é teu, e o Judiciário vai decidir, provavelmente vai aceitar aquela ação, e aí sim vai iniciar o processo e os responsáveis, os envolvidos vão ser citados para integrarem o processo, né? Seja ele civil ou penal, não importa. Outra coisa interessante é que o inquérito civil, bom, isso eu já falei, ele é instaurado pelo próprio Ministério Público, nesses casos em que eu estou falando, ele tem como objetivo apurar se um direito foi lesado ou está em risco de lesão, ou seja, o inquérito promovido pelo Ministério Público, ele também pode ser feito de maneira preventiva. Então, digamos assim, digamos que aquela tragédia lá de Brumadinho, ela fosse uma tragédia anunciada, notória, que pessoas, técnicos envolvidos que trabalhassem ali já tivessem percebendo, olha, isso aí vai dar ruim, essa porra vai desabar, vai morrer gente, vai destruir aí, vai poluir os rios, vai morrer peixe, planta, não sei o que lá, os bichinhos vão morrer. Então, o cara pode fazer uma denúncia anônima, até mesmo ao Ministério Público, ou simplesmente ir lá e oferecer dados. Olha, eu sou um técnico, tá? Ligado à área ambiental e também ligado à área de mineração, e olha, existe esse risco aqui. E a coisa não aconteceu ainda. Então, o Ministério Público pode achar relevante o que aquele cara, as informações que esse técnico, esse profissional está trazendo, né? E pode começar já, de ofício, né, de pronto, um inquérito, mesmo antes de acontecer. É até o ideal que fosse assim, né? Que começasse antes, para evitar que uma tragédia como essa acontecesse, né? É diferente, por exemplo, da tsunami, né? Não tinha como prever, né? E se tivesse como prever, não tinha como evitar. Então, a gente está falando aqui de coisas que podem ser evitadas. Então, se elas podem ser evitadas, é melhor não esperar que elas aconteçam e agir proativamente, né? E não reativamente. Eu já falei sobre isso, está escrito aqui, né? Eu tinha apanhado isso aqui. Esses inquéritos, né, e a ação, o inquérito pode ser instaurado de ofício. O que quer dizer?
O Ministério Público pode decidir por si só, porque ele teve alguma informação, enfim, ou pode por requerimento ou representação, tá? Vamos entender, para efeitos de prova, por enquanto, requerimento e representação como sinônimos, não são, mas eu não vou falar sobre isso para não ficar gastando vocês aqui com muita informação que provavelmente não vai cair. O inquérito civil ele pode resultar em um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né? Ou na propositura de uma ação civil pública. O TAC é justamente para evitar a ação civil pública. Então, no caso de um termo, por exemplo, voltando lá, vamos falar aqui do incêndio lá do Museu Histórico Nacional, que ele foi causado por um determinado problema lá na parte elétrica e as pessoas que trabalhavam lá já estavam percebendo que havia aquele risco, certo? Então, elas foram lá e representaram, né, com relação a isso, no Ministério Público. Olha, isso vai dar problema. Podem ter ido na polícia também, e a polícia pode ter acionado o Ministério Público. Tem vários caminhos, né, processuais pelos quais, ainda na área administrativa, que você pode chegar à sua finalidade, que é proteger aquele patrimônio público. Então, os caras já estavam... Aí chegou no Ministério Público a representação. O que ele vai fazer? Vai lá, vai mandar técnicos lá, porque o Ministério Público, inclusive, se você olhar o edital do MPU, você vai ver profissões não só como contador, advogado, né, mais ligadas ao direito, mas eu acho que arquivologista, essas coisas, mas você também vai ver lá médicos, né, ou melhor, profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, outras especialidades da medicina. Por quê? Porque ele tem que ter todos esses profissionais, engenheiros, né, de diversos ramos da engenharia, para que possam municiá-lo de informação. Esses profissionais é que vão municiar o Ministério Público. Então, no caso de uma tragédia dessa, do Museu Nacional, que foi um incêndio, se ela foi causada por um problema na parte elétrica, por falta de manutenção, etc., o que acontece? O Ministério Público, né, preventivamente, se ele tiver a notícia, ele vai mandar o seu representante, no caso, um engenheiro, um especialista naquele assunto, para verificar, olha, as instalações estão ok, ou não, ó, vai dar ruim mesmo, como deu. As instalações estão prestes a pipocar aí, é um curto-circuito, entendeu? E vai queimar a fase, vai queimar tudo, vai destruir o museu, que foi o que aconteceu. E aí, infelizmente, depois que acontece, ele vem com as ações, né? Porque aí, enfim, ele vai promover um inquérito para averiguar os responsáveis e não mais para prevenir. Se ele pudesse prevenir, ele ia lá pegar os responsáveis por aquele setor que possivelmente vai comprometer a estrutura do museu ou de qualquer outra estrutura de relevância pública e vai tentar fazer um termo de ajuste de conduta para evitar essa ação. Então, para ele chega para o cara e fala, olha, para eu não propor a ação, para nós não processarmos vocês têm um prazo, por exemplo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, tem um prazo de 1 mês para corrigir aí esses problemas. Tem um prazo de 3 meses para refazer todas as instalações elétricas e hidráulicas do museu, para reparar todo o sistema de câmeras, para que, se acontecer alguma coisa, nós possamos averiguar, investigar suspeitos, ou qualquer coisa assim. Isso seria um termo de ajuste de conduta. Caso ele não seja possível, quando o dano ocorre, não tem mais como botar termo de ajuste de conduta, porque a tragédia já aconteceu, e aí cabe ao Ministério Público processar e ao Judiciário, se julgar procedente, punir os responsáveis, né? Certo? E, enfim, outras coisas que eu anotei aqui interessantes sobre... Eu já falei sobre isso, vou repetir. A ação civil pública é uma ação judicial, tá? Que visa responsabilizar quem causou danos a interesses difusos ou coletivos. Já falamos sobre isso. Alguns exemplos de ações civis públicas, né? Eu tenho aqui alguns exemplos. Danos ambientais, certo? Danos à ordem urbanística, certo? Danos morais e danos morais e patrimoniais a consumidores,
entendeu? Então, por exemplo, a falência de uma grande empresa, como foi o caso lá das Americanas, e que ela ocorreu por provavelmente fraude na contabilidade, então as pessoas estavam investindo dinheiro investindo parte do seu patrimônio em espécie, né? Em disponibilidades, em grana, na empresa, e a empresa estava lá maquiando a contabilidade, não, a demonstração contábil está aqui, está tudo certo, a empresa está no azul, está tudo beleza, quando não era verdade. Quando houve o processo, né, eu não li esse processo, mas provavelmente muitas pessoas foram punidas por causarem danos morais e patrimoniais a consumidores, né? No caso, eu não diria morais, nesse caso, nesse exemplo específico que eu citei, mas mais patrimoniais, tá? Responsabilização por danos a bens e direitos de valor histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico. Seria o exemplo do museu lá nacional. Ambientais seria o exemplo de Brumadinho, né? Responsabilização por danos à honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Então, vou dar um exemplo, um grande grupo de malucos neonazistas, ou neofascistas, ou neocomunistas, resolve tacar fogo, entendeu? Numa determinada vila, onde lá reside um grupo específico, racial ou étnico, contra os quais eles têm problema, que eles odeiam, então eles estão causando danos à honra e à dignidade, e não só, eles não precisam matar essas pessoas, nem ferir essas pessoas, nem ir lá e tacar fogo. Aqui até o que está escrito fala mais em danos à honra, né? Então, de repente, o cara vai, essa associação que eu falei, de stalinistas, de hitleristas, de maoístas, ou qualquer outra maluquice dessas, né? Começa a promover discursos de ódio contra determinados grupos étnicos ou grupos religiosos. Isso acontece muito com religiões de matriz africanas. Isso pode, né, se esses caras têm muita visão, muita audiência, né, muitos inscritos, isso pode se transformar numa ação civil pública, né, porque está ferindo a honra e a dignidade desses grupos raciais, étnicos ou religiosos. Certo? E seguindo assim, a ação civil pública, isso é importante, tá? Ela pode ser iniciada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, tá? Grave essa informação, por associações e outros órgãos autorizados, tá? Em geral, ela precisa partir de organizações, como essas que eu mencionei, tá? Porque é um assunto relevante, entendeu? Então, uma pessoa só, ela não tem a prerrogativa de chegar lá e promover essa ação. É necessário que essa pessoa se una a outras pessoas. No caso da defensoria, isso não é necessário, porque já é um órgão estruturado, estabelecido, mas eu me refiro às associações, né, como eu acabei de falar aqui. Então, vai lá, os moradores lá de Brumadinho montam, como devem ter montado, né, eu não lembro, mas com certeza montaram, Associação das Vítimas de Brumadinho. Aí todo mundo se reúne, cria-se uma associação, designa-se quem vai ser o líder, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, né? Eles tentam conseguir fundos e doações para poderem viajar, promover a ação, etc. E, a partir daí, eles provocam, né, o judiciário para promover a ação pública. Então, não é só o Ministério Público, diferente da ação penal pública que eu falei antes, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de ação civil pública que eu anotei, né? A ausência de licenciamento ambiental. Então, você mora numa área lá perto da Amazônia, você tem uma fazenda lá, e você está vendo que os caras estão construindo de modo irregular, sem licenciamento. Você pode, junto com outras pessoas e moradores lá, promover essa ação pública, civil, né? Coleta de lixo, então, o que eu falei, o município, né, que geralmente é quem é responsável pela coleta de lixo, os garis entraram e lixeiros entraram em greve, entendeu? Existe um princípio no direito administrativo que é o princípio da continuidade dos serviços públicos, certo? E existe também o princípio da exceção a cláusula da exceção do contrato não cumprido. O primeiro quer dizer o seguinte, né, a continuidade dos serviços públicos.
Serviços públicos são financiados com dinheiro do erário, com dinheiro dos impostos, principalmente, e outros ingressos, outras receitas. Então, eles não podem parar. Se eles pararem de ser fornecidos, o que vai acontecer? No caso, serviço de lixo, a cidade vai começar a feder. Provavelmente, pessoas vão adoecer, principalmente as mais vulneráveis, que já moram na rua, vão contrair doenças, ou não, um cara que eventualmente está passando ali, que nem é um morador de rua, pode contrair aí uma bactéria, um vírus e morrer até, ou ir parar no hospital. Então, além da supremacia do interesse público, que é outra coisa que a gente vai ver em direito administrativo, do princípio da continuidade dos serviços públicos, que também será visto em direito administrativo, existe uma coisa chamada exceção, a cláusula de exceção do contrato não cumprido. O que quer dizer isso? A empresa de lixo, tá, em todo município, não em todo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ela ainda é uma empresa estatal, certo? Então, isso que eu vou falar não vale para a Conlurb, que é a empresa do Rio, e talvez não valha para outras empresas de lixo em outros municípios. Mas, por exemplo, em Fortaleza, um município que eu conheço bem, esse serviço ele é prestado por particulares, né? Provavelmente por meio de concessão. Então, vamos dizer o seguinte, o município de Fortaleza está em crise e está atrasando o pagamento dessa empresa que coleta lixo. Ao atrasar o pagamento, essa empresa fala assim, não estão me pagando, eu também não vou pagar meus funcionários, não tem dinheiro. Ou porque eu não quero, ou porque não tem mesmo. Às vezes não tem. E aí os funcionários da empresa de lixo entram em greve. A cidade começa a feder, começa a acontecer aqueles possíveis danos podem ocorrer, pessoas podem adoecer, sem contar que isso vai prejudicar o turismo, ninguém vai querer visitar uma cidade fedendo, né, toda cheia de lixo espalhado, etc. Então, a empresa não vai poder dizer, num primeiro momento, isso a gente vai ver na lei de licitações e contratos, num primeiro momento, a empresa não vai poder alegar assim, eu não estou prestando serviço, e logo, porque não estou recebendo, e como não estou recebendo, não estou pagando meus funcionários. Ela não pode alegar isso, ela vai ter que ter um fundo, um caixa emergencial para pagar seus funcionários, ou se resolver com eles num acordo lá trabalhista, para que eles voltem a trabalhar, entendeu? Pelo menos por 90 dias. Após 90 dias, se o Estado não cumprir com a sua parte, que é pagar o que ele tem que pagar mensalmente, ou seja lá qual for a periodicidade, a essa empresa, aí ela passa a ter direito realmente a interromper os serviços públicos. Aí quem vai pegar a bucha vai ser, no caso, o Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando em sentido geral, tá? Estou falando da prefeitura. Então, vai ser a prefeitura de Fortaleza que vai ser acionada pelo Ministério Público do Estado, num primeiro momento, né? E provavelmente, ele vai dizer, vem cá, por que você não está pagando Cadê os créditos, as dotações que vieram lá previstas na lei orçamentária? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, por isso que é importante saber um pouquinho de orçamento. Estava lá na dotação orçamentária, tantos mil ou milhões para pagar a empresa de coleta de lixo. Cadê esse dinheiro? O que vocês fizeram com ele? Por que vocês não pagaram? Você está entendendo? Mas isso só após 90 dias é que a empresa pode se opor, certo? A prestar o serviço. E ainda assim, a depender do serviço, pode acontecer de judicialmente ser conseguido uma liminar em que eles tenham que, mesmo depois dos 90 dias, continuar prestando, se for um serviço, por exemplo, no caso da Covid, né, um hospital jamais poderia parar de deixar de oferecer os serviços, mesmo que fosse por mais de 90 dias, mas a regra é essa. Mas a gente vai ver isso em direito administrativo, tá? Então, outra prerrogativa aqui no inciso 4º, outra função institucional do Ministério Público, é promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. Né? Lembrando que a gente está lendo a Constituição Federal na parte das funções essenciais à Justiça, no capítulo do Ministério Público. O que é promover a ação de inconstitucionalidade? Né? A ação ajuizada no Supremo, que é a DIN, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ela visa decidir se uma norma, né, seja federal ou estadual, está em conformidade com a Constituição. Então, se o legislativo daquele ente
promove uma ação que é nitidamente contra os direitos humanos, contra o meio ambiente, né? Voltando, aqueles bens, né, sejam patrimoniais, sejam intangíveis, materiais ou não, que estão sob tutela do Ministério Público. Então, se essa lei fere o princípio da dignidade humana, se ela fere o princípio da livre iniciativa, princípios constitucionais, fundamentos do artigo 2º da Constituição, se ela fere a soberania, né? Se ela fere a cidadania, dentre outros princípios que podem ser feridos, o que acontece? A partir de uma norma legal que está ferindo, né, em alguma parte, dificilmente a norma inteira vai ferir princípios constitucionais basilares, mas algum trecho da lei. Então, o Ministério Público tem a prerrogativa de ir lá no STF e propor a ação direta de inconstitucionalidade contra aquele ato normativo, ou contra parte dele, seja lá como for, vai depender de cada situação, né? Uma coisa interessante é que a ADIM ela também pode ser iniciada pelo presidente da República, pelos presidentes do Senado, da Câmara ou das Assembleias Legislativas, ou seja, por quaisquer presidentes de câmaras legislativas, federais e estaduais, certo? Lembrando que Senado e o Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e os estados, o Poder Legislativo é formado pelas assembleias, né? Lembrando, fica bem claro aqui que uma Câmara Municipal não tem essa prerrogativa, certo? Os municípios não têm tanto poder assim. Na minha opinião, deveriam ter, mas na letra da lei não tem, né? Pode haver algum caso aí, se você souber, explica aí, entendeu? Estou disposto a aprender também. Estou passando muita coisa que eu sei, muita coisa que eu venho estudando, mas tem muito mais coisa que eu não sei, né? E eu agradeço muito. Se você vier educadamente, né, me corrigir aqui ou acrescentar algo que eu deveria ter dito, eu vou te agradecer. Certo? E no mesmo inciso, voltando aqui, deixa eu puxar ele aqui, né, além de promover a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ele pode representar para fins de intervenção da União e dos Estados. O que é isso? É a União intervindo, né, fazendo uma intervenção em um Estado, ou, por exemplo, um Estado fazendo a intervenção em um município, certo? Isso são ações excepcionais, tá? Porque existe a autonomia dos entes, existem todos aqueles princípios constitucionais de soberania, independência de poderes, autonomia, né? Municipal, estadual, distrital, federal, cada um no seu quadrado. Então, são ações excepcionais, elas só vão acontecer em casos extremos. A última que eu me lembro foi aquela intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que durou sei lá quanto tempo, quantos meses, não resolveu nada, mas, enfim, isso não interessa para o nosso estudo. Interessaria para você mencionar isso numa redação que falasse sobre o tema. Você poderia citar, aí a minha sugestão, né, como uma espécie de mentor aqui, citar que nem sempre essas intervenções são eficazes, né? Surgem efeitos. Nem sempre elas são ineficientes. O que é eficiência? Eficiência é uma relação de custo-benefício. Às vezes eles chamaram o exército, polícia, servidores públicos ligados ao tema, né? Pagaram hora extra dessas pessoas, gastaram combustível, depreciaram viaturas, gastaram munição, ou seja, e eles podem ter feito isso tudo, gastado demais e terem resolvido o problema, certo? Se eles resolveram o problema, eles foram efetivos. Porém, ainda sendo efetivos, se eles resolveram o problema com excesso de gastos, com mais do que poderiam gastar ou deveriam, eles foram efetivos, mas não foram eficientes, tá? Isso a gente vai ter que ver em administração pública na parte do MPU, de técnico. Na parte do MPRJ, nem tanto. Então, por isso eu já estou adiantando assuntos, tá? Isso tem a ver com a administração pública. Isso é dito na Constituição, mas a Constituição é um resumo e a gente vai ver isso com detalhes quando for a hora certa.
Então, essas ações podem ser propostas pelo presidente, pelos presidentes das casas legislativas federais e estaduais, pode ser proposto pelo Procurador-Geral da República, que eu já falei sobre ele é o chefe maior do Ministério Público da União, né? E tudo mais que é termo de liderança está sob o guarda-chuva do PGR, por partidos políticos ou por sindicatos de nível nacional, né? Precisa ser um sindicato grande, sei lá, Sindicato dos Caminhoneiros, ele é de âmbito nacional, ele tem filiados em todos os estados da federação, são milhares, dezenas de milhares de pessoas envolvidas, aí esse sindicato também tem prerrogativa para promover a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ok? E falando mais um pouco sobre a intervenção federal, eu vou falar porque eu tomei algumas notas aqui, tá? Ela é um instrumento jurídico que garante a manutenção do modelo federativo, né? Porque logo lá no início da Constituição a gente tem o princípio da separação dos poderes, certo? A gente tem o Pacto Federativo. O que é isso? A gente não tem direito, isso é dito na Constituição mais na frente, direito de secessão. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro não pode decidir se desmembrar em definitivo do Brasil enquanto Estado e se tornar um país independente. Nem nenhum Estado pode fazer isso, muito menos um município, né? Então, isso se trata de manutenção do pacto federativo ou do modelo federativo do país. Ele diz aqui coisas que eu já disse, né? A intervenção federal é um mecanismo de execução que permite ao governo federal intervir diretamente em um Estado ou Distrito Federal, certo? Só que, para que isso aconteça, ele vai ter que passar, né, por uma série de crivos, de aprovações, e que nós vamos falar disso em direito constitucional, para que não fique muito extenso aqui. Tá? Lembrando que a intervenção é uma medida temporária, tá? Ela suspende a autonomia do ente federativo. Então, pelo menos parcialmente, é óbvio, né? O Estado do Rio ele perdeu sua autonomia, ou grande parte dela, enquanto ele esteve sob a intervenção federal, né? O governador do Rio ficou ali meio como uma figurinha, um João sem braço ali, de bobeira, esperando que a intervenção acabasse. Ele pouco pôde fazer politicamente, né, institucionalmente, em termos das suas competências, enquanto houve a intervenção. É isso que essa explicação aqui, que essas linhas querem dizer. Alguns exemplos de situações que podem levar à intervenção federal são risco à atividade de um dos poderes do Estado, né, do Legislativo, Executivo ou Judiciário, descumprimento de direitos da pessoa humana. Nunca esqueça disso, tá? Isso é um tema recorrente em prova discursiva, recorrente em questão de concurso, ele está expresso na Constituição, e na prova do MPRJ, e se eu não me engano, também na prova do MPU, vai cair a legislação relativa a direitos humanos, ou pelo menos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem tudo a ver com isso, então nunca é demais repetir isso, tá? Eu tenho certeza do seguinte, o cara que fizer uma leitura boa do material dele, resolver as questões, se ele puder assistir pelo menos alguns dos meus vídeos, ele vai muito bem municiado para a prova, tá? Isso eu tenho certeza, modéstia à parte, porque eu estou trazendo bastante conteúdo aqui. E às vezes o cara não tem paciência, eu estou já com 43 minutos, não estou nem um pouquinho cansado, mas porque eu vim sendo treinado ao longo de 5, 6, quase 7 anos. Eu me acostumei a fazer isso. Então eu consigo hoje sentar, se eu tiver tempo, estudar 4 horas líquidas, que não é pouca coisa. 5 horas líquidas, até 6, né? Porque eu adquiri resistência para isso, tanto mental quanto física, né? De ficar sentado. Agora tem toda uma técnica para isso, de estar voltado à alimentação, atividade física, que você tem que fazer, saber a hora de parar também, você não pode ficar que nem um louco, tentar estudar 6 horas líquidas direto, você não vai conseguir. Eu estou até falando isso porque um companheiro do grupo do WhatsApp, aliás, se você tem interesse, deixa aí registrado nos comentários, que quer participar do grupo do WhatsApp, eu farei uma pequena entrevista, uma pequena conversa, para ver se realmente você está interessado, se você realmente se enquadra, né, no sentido de ter interesse, e aí eu coloco você no grupo do WhatsApp, por enquanto, porque vai chegar um ponto que esse grupo, a tendência é que ele cresça, ele está crescendo devagarinho, e eu não vou mais inserir ninguém no grupo, ou ele vai chegar no limite, e aí, a partir dali, quem quiser até
informações a mais só sendo membro do canal. No futuro eu vou botar um apoia-se ou algo assim, aí sendo membro do canal, aí você vai ter que pagar. Ainda que pague pouco, né? Não vou cobrar horrores por isso, você vai perder esse privilégio. Então, quem está assistindo meus vídeos antes vai ter alguns já estão tendo, pouca gente por enquanto, nem sei quantos, mas menos de 20. Mas quando o número passar, sei lá, de 50 ou chegar próximo a 100, aquele grupo ali, ninguém mais entra, só sai, se quiser. Entrar, não entra mais ninguém. Certo? E algumas considerações aqui para falar sobre a diferença, né, entre a lei orgânica, a lei 8625, que na verdade é uma lei ordinária, que nós vamos estudar para o MP do Rio de Janeiro, e a lei complementar 75, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, né? Por quê? Porque eu vou ter que abordar as duas leis. No entanto, se você vai fazer os dois concursos, você vai perceber o seguinte, elas são muito parecidas. Ao estudar uma, você já está estudando a outra e vice-versa. Se você vai fazer só um dos dois, você vai estudar só aquela que diz respeito ao teu concurso. Se você vai fazer MPU, você não vai estudar 8625. Mas muita coisa que está na 8625 está na LC, Lei Complementar 75. Então, só quero dizer o seguinte, esses normativos vão começar a se repetir nas próximas transmissões, e é isso que vai fazer vocês memorizarem. Né? Isso junto com o seu estudo, com a sua leitura, com a sua revisão periódica. Né? Uma hora eu vou ter que falar sobre ciclo de estudos e métodos de revisão, que isso muda tudo. Tá? É muito normal o cara estudar para caramba, ele estuda 10 aulas de um determinado curso, sei lá, Direito Constitucional. Aí ele começou hoje, estudou 10 dias, uma lei hoje, estudou o dia inteiro, estudou a aula inteira hoje sobre aplicabilidade de normas. No dia seguinte, ele estudou sobre o artigo 5º. No dia seguinte, ele estudou sobre a continuação do artigo 5º, que ele é feito em 2 aulas, porque ele é muito grande. E depois ele foi para partidos políticos, depois ele foi para direitos de nacionalidade, depois ele foi para a organização do Estado, e depois ele foi para a organização da administração pública. Ou seja, em 10 dias ele estudou coisa para caramba. Ele chegou lá no Poder Judiciário, estudou tudo. Beleza. Nesse 10º dia, você sabe o que ele vai lembrar do primeiro? Se ele não revisar? Rosca. Zero. Nada. Ou quase nada. Entendeu? Por isso que é importante revisões periódicas. Eu vou adiantar logo o seguinte, se você estuda uma coisa pela primeira vez hoje, e estuda bem estudado, por isso que eu digo, o primeiro estudo é o mais importante. Você pega uma aula de um curso, seja lá qual for o seu curso de preferência, se você estudar essa aula inteira, vamos supor que ela tenha 60 páginas, dá para estudar em um dia, em algumas horas. Para estudar bem, você vai tomar aí 3, 4 horas para estudar essa aula, voltar, grifar, ou tomar notas, se você tomar notas. Eu recomendo que não faça isso, recomendo que grife, deixe para estudar escrevendo na hora de treinar discursiva, porque você já vai ter que fazer isso. Então, grife seu material, use o Foxit, o programa que eu recomendei. E aí você vai levar para estudar uma aula entre 2 horas e meia e 4 horas, para estudar mesmo, para dizer, porra, eu estudei. No dia seguinte, você vai lá, você não vai estudar essa aula toda de novo. Você só vai pegar ela e ler os grifos que você fez. Só isso, porque você também não vai sair grifando tudo. Com o tempo, você pega a manha de grifar o que é mais relevante. Você pega um faro de perceber isso é mais importante, isso é menos. Nisso eu posso ajudar, posso responder pelo WhatsApp ou aqui pelo YouTube mesmo. Certo? O que é mais importante para ser grifado. E aí você vai ler só os seus grifos. Ao que você fizer a leitura dos seus grifos, aquilo que em 24 horas, em média, a sua mente vai perder 80% de tudo que você estudou no dia anterior. Então, se você não fizer isso que eu falei, a leitura dos grifos, você vai ficar com 20%, e no dia seguinte com 5%, e no terceiro dia você já esqueceu tudo, ou quase tudo. Você não vai conseguir explicar nada, não vai entender nada sobre o assunto e vai errar questões banais. Isso é científico, tá? E pode ter um cara com exceção, sei lá, o cara é autista, ele tem alguma deficiência que é deficiência por um lado,
e, por um lado, dar essa habilidade ao cara, mas isso eu estou falando de pessoas comuns, certo? Fazendo essa revisão de 24 horas, a curva do esquecimento que foi descendo, em exponencial, assim, ela volta a subir. Com a revisão de 24 horas, você volta ao 100%. Tá? Aí, você vai esperar mais ou menos 7 dias para fazer a mesma coisa novamente, revisar os grifos, revisar as questões que você fez, que você errou, porque ao longo dos 7 dias ela vai caindo de novo. Vai caindo, caindo, caindo. Com 7 dias, você já não esqueceu tudo. Você já vai, provavelmente, devido à revisão de 24 horas, lembrar pelo menos 30%, 25%. Mas aí ele vai voltar de novo com a revisão de 30 dias. Aí ela já vai te dar uma sedimentação do assunto na sua mente muito maior, no seu cérebro. E aí sim, você só vai fazer isso de novo com um mês. Você vai lá de novo, lê grifo, parará, e lê uma coisa aqui, lê outra ali. Você já vai ver que você vai fazer isso muito mais rápido. O que antes, a leitura de grifo, que antes durava meia hora, vai durar 15 minutos, 10 minutos. E é assim que funciona o estudo para concurso público. E depois disso, se a prova estiver muito longe, aí 3 meses depois você faz uma nova leitura. Se ela não estiver, como é o caso da prova do MP, você só vai ter oportunidade de fazer esses 3 ciclos de 24, de 7 dias e 30 dias, né, 24 horas, lembrando bem, uma vez, porque a prova é daqui a 4 meses, você não vai ter como repetir esse ciclo para vários assuntos, e provavelmente não vai conseguir fazer esse ciclo completo para todos os assuntos. Mas alguns assuntos você vai estudar 3 semanas antes da prova, então não deu um mês, não vai dar tempo de fazer a revisão de um mês, mas você vai ter feito a de 7 dias, e ela vai assegurar que você consiga lembrar os assuntos no dia da prova, tá? Isso foi mais um ponto. Voltando aqui às prerrogativas do Ministério Público, eu vou encerrar o vídeo por aqui, com 52 minutos, no inciso 7, que é exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, certo? Essa lei complementar é a lei complementar 75. Eu vou parar por aqui, e vou até deixar aqui a marca, porque temos mais alguns incisos e os parágrafos desse artigo. Depois disso, a gente vai encerrar a parte que fala direto do MP e vai falar do Conselho Nacional do Ministério Público, que é no artigo 130A, certo? E depois, vamos ver aqui, depois, fim de papo, acabou Ministério Público na Constituição Federal, ou seja, em mais ou menos uma semana a gente viu tudo. É claro que quando a gente pegar leis maiores, como a 8625 ou a lei complementar 75, eu não vou explicar todos os incisos, todos os artigos, todos os parágrafos, todas as alíneas. Eu vou tentar focar no que é mais importante. E você vai começar a perceber, se você estiver me assistindo ou estudando, né, de preferência estudando, é mais importante do que me assistir, não vou mentir para você, você vai perceber que as coisas começam a fazer sentido, que você vai começar a gravar as coisas e que você vai começar a entender melhor as coisas, e entendendo melhor você vai gravar melhor, e por aí vai. E a bola para frente. Certo? Por hora eu vou encerrar por aqui. Vou desejar uma boa noite a todos. Vou pedir, né? Eu já tenho inscritos aí que eu conheço, tem um ou outro que são pessoas que eu não conheço, que além de se inscreverem no canal, que é chato isso pra caralho, eu detesto quando eu assisto vídeos que o cara pede isso, mas é necessário para que o canal possa, aos poucos, ir crescendo. Eu não tenho pressa, eu sei que isso é um projeto para anos, né? Não é para meses. Mas eu pretendo ir longe, por isso eu estou gravando um pouquinho todo dia, e quero manter essa regularidade. Então, você botar lá o like e compartilhar o canal, se inscrever e comentar. Comentar, para mim, é mais importante do que todos os outros que eu falei, entendeu? Porque aí eu percebo que a pessoa realmente está interagindo. Fazer pergunta, então, melhor ainda. Criticar, falar, você falou besteira ali, melhor ainda, entendeu? É sinal que o cara estava prestando atenção no que eu falei e encontrou um erro. E isso muito me interessa. Eu não adoro ser criticado, ninguém gosta, todo mundo é vaidoso, eu também sou, mas eu aprendi a
lidar com os próprios erros, com as minhas próprias limitações, e espero que você também aprenda a lidar com as suas, porque isso vai ser fundamental para que você seja aprovado em um concurso público. Se não for nesses próximos agora, espero que seja em algum em breve. E você vai ter que aprender a ser humilde. E é difícil pra caralho. Eu passei por isso e passo até hoje, e isso é sofrido, é doído, mas é possível, tá bom? E ter boa vontade e mente aberta. É só isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e boa noite.